Pois é, estamos de volta sexta-feira hoje conversando com você que tem um problema na sua família de alcoolismo ou sofre de alcoolismo. A gente está recebendo aqui o Dr. Oney Fontes, que é de Taubaté, clínico geral, faz um trabalho fantástico a nível nacional nos Alcoólatras Anônimos. Aliás, eu vou pedir para a Gabi colocar aqui no GC o telefone dos Alcoólatras Anônimos de Taubaté, para quem quiser alguma orientação, alguma ajuda. E se você quiser participar hoje, não precisa se identificar, tá? Pois é, esse amigão aqui, ele não comentou que podia até falar o nome dele, mas eu vou deixar quieto, porque ele abriu o coração pra gente e falou assim, que ele não consegue ficar 3 dias sem beber, seja cerveja quanto destilado. E ele quer saber assim, ele não excede o limite, pelo menos é o que ele acha, né? Ele pode ser considerado um alcoólatra ou não? Na verdade, sim, Lucas, porque esse limite, no momento, é esse. Ele não está excedendo. Mas esses limites vão se tornando elásticos, vão aumentando. E daqui a pouco, se ele não abrir o olho, esse limite vai ser o dobro daquilo e ele já estará nessa armadilha terrível. E, aliás, eu queria até fazer um reparo. O nome é Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. É por um motivo, que na verdade são sinônimos. Alcoólico ou alcoólatra é a mesma coisa. Só que o sufixo latria significa adoração. Ah, ok. Então, alcoólatra é aquele que adora o álcool. Alcoólico é um termo mais de acordo, porque os Alcoólicos Anônimos fazem um trabalho justamente desmitificar o álcool para que se vença essa compulsão dessa terrível bebida. Ok, muito obrigada, viu, pela correção. Doutora, a gente está com uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda, pode ficar à vontade de fazer sua pergunta aqui no programa, viu? Quem está falando aqui é a Marli de São José dos Campos. Obrigada, Marli. E é assim, na minha casa, graças a Deus, é tudo tranquilo. Mas só que aqui tem um vizinho que quando chega final de semana, ele bebe. E aí a gente acaba ouvindo muitas coisas que corta o coração, bate na mulher, enforca ela. E, sabe, e a gente fica assim, com o coração assim, apavorado, porque escuta tantas histórias de tragédia, de morte toda hora na televisão e assim, eu sou muito católica, então fico rezando muito, rezando, para que nada aconteça. Entendi. Porque isso acaba também me deixando nervosa. Então, linda, agora eu vou te dar uma orientação, até onde eu sei, até o meu limite aqui de conhecimento. Quando você vê uma situação dessa, você tem que chamar a polícia, porque senão você está sendo conivente com essa situação. E se acontecer, Deus o livre e guarde, alguma coisa mais grave com a sua vizinha, você está sendo conivente porque você sabia da situação. Então, chama a polícia, não precisa se identificar, que eles vão aí prestar socorro para essa mulher. Porque o álcool, ele gera violência também, né, doutor? Sem dúvida alguma, Solange. O álcool é a maior causa uma das maiores causas de morte violenta é justamente induzida pelo uso do álcool. Grande parte dos crimes, acidentes não precisa nem dizer, né? Nós tivemos ontem uma estudante, Exatamente, é uma coisa terrível, né? E jovens estão perdendo a vida, assim, estupidamente por causa do abuso do álcool. O álcool é considerado pela Organização Mundial de Saúde a segunda maior causa de morte evitável no mundo. Mas eu diria que o álcool é a primeira causa de mortes, até evitáveis ou não, porque grande parte das pessoas que morrem por um acidente de carro ou um crime violento, no atestado de óbito não consta alcoolismo, mas o alcoolismo é que justamente induziu aquele acontecimento. Eu estou observando aqui pelas nossas participações, eu não sei no Facebook aí do Luquinha, que os familiares têm medo de lidar com a pessoa que bebe justamente pela violência, por dor de cabeça, por xingamento, essa coisa toda. Daqui a pouquinho a gente vai orientar você a fazer isso e pais que estão preocupados com os filhos que bebem apenas no final de semana, mas começa a beber ao meio-dia e termina à meia-noite. Já é considerado Solange, alcoólico? tem tudo a ver com o que a gente vai agora assistir, porque a gente conversou com um telespectador que não quis se identificar e ele vai contar como que o álcool tirou a sua esposa, seus filhos e até a sua vontade de viver. Assiste aí. Eu dei o meu início na bebida aos 28 anos de idade, né? E bebi até os 43 anos de idade. Foram 15 anos de alcoolismo. Começou num dia em que eu estava muito nervoso, tinha discutido em casa e eu saí
E pela primeira vez eu experimentei a bebida alcoólica. Eu comecei na cerveja, aí depois na cachaça e depois outros tipos de bebida também. No começo foi interessante, né? No começo eu bebia só sexta-feira à noite, né? Sábado à noite e domingo até a hora do almoço, porque segunda-feira tinha que trabalhar, então eu tinha que chegar no trabalho inteiro, né? Então foi assim que eu comecei, só no fim de semana. Hoje eu sei que na época eu tinha muita dificuldade de enfrentar os problemas da vida, né? E eu me escondia atrás da bebida alcoólica. Trouxe no começo uma sensação de muito bem, de bom-estar, né? De me sentir bem, de estar enturmado, de estar no meio da turma, né? Sim, eu sempre achei que eu bebia quando queria e parava quando queria. Para trabalhar de manhã eu tinha que levantar e tomar uma bebida alcoólica, né? Foi aí que o alcoolismo começou a produzir efeitos negativos dentro da família, né? Na época eu era casado, né? Tinha 2 filhos, na época eu estava bebendo e eu me preocupava mais em pagar a conta do bar onde eu gastava do que se preocupar com alguma coisa dentro de casa, né? No meu primeiro casamento, nessa fase aí, eu me separei depois de 5 anos de casamento, porque chegou no estágio em que a esposa já não aguentava mais, né? Porque a gente vai bebendo, chega no estágio de ofensas verbais. Esses 2 filhos eles foram criados assim mais pela minha mãe, né? Na minha segunda internação, quando eu acordei no hospital internado, hospital psiquiátrico, muito revoltado contra a família, e eu recebi a notícia na época que os meus 2 filhos tinham sido atropelados e o meu menino, na época, com 13 anos, veio a falecer. E eu estava internado no hospital psiquiátrico pela minha responsabilidade, pelo meu alcoolismo. Eu tentei o suicídio, né? Porque a vida para mim já tinha perdido o sentido. Eu não conheço o inferno, mas eu saí dele. Então, quando cheguei no ar, eu falei, vou dar um tempo aqui, a hora que as coisas se acalmarem, eu volto ativa de novo. Eu fui percebendo que ali era o meu lugar. Então, quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido. O primeiro ato dentro da Irmandade que chamou a atenção foi o abraço que eu recebi quando eu cheguei. Porque ninguém queria nem que eu estivesse por perto, quanto mais me abraçar. Olha, hoje, depois de 22 anos que eu vou completar dentro da Irmandade, hoje, para mim, o álcool, ele como sempre, ele é algo aceitável socialmente, todo mundo acha bonito, né? Mas o álcool hoje não faz mais parte da minha vida, graças a Deus. E para aquela pessoa que está bebendo e que acha que não tem mais saída, como eu achava na minha época, né? Existe sim uma saída, mas a pessoa tem que querer. Existe vida após o álcool, mas eu tenho que querer. Parabéns pela sua força, viu, meu querido? Parabéns mesmo. A gente está com uma pessoa na linha, Luquinha. É o Fernando, ele quer conversar com a gente. Oi, Fernando, boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigado pela ligação, amigo. Bora falar aí, vamos lá, conversar. Prazer em falar com vocês. Prazer é nosso. Eu queria saber o seguinte, você tem alguma preocupação, assim, principalmente da prefeitura, a respeito, né, dos idosos, que após eles se aposentarem, eles ficam mais tempo, assim, né, no bar, aqueles que têm o vício, né, do álcool, eles ficam ociosos, se né? entregam, né, ao vício. Excelente pergunta, viu, Fernando? Excelente pergunta mesmo. Já não ganha bem o aposentado, né? Mas é possível isso? A pessoa a vida inteira, às vezes, não bebeu, por exemplo, Sol. Aí na velhice, na terceira idade, a pessoa adquirir esse hábito e, de repente, se tornar alcoólatra. Isso acontece? Sem dúvida alguma. Tem uma história muito interessante que é relatada num dos livros de Alcoólicos Anônimos, de um norte-americano que ele era um executivo, jovem, bem-sucedido, mas o álcool estava atrapalhando a vida dele. Como ele era uma pessoa determinada, ele resolveu não beber até se aposentar. E ele cumpriu aquilo. Ele, durante 20 e tantos anos, quase 30 anos, não bebeu uma gota sequer. Quando se aposentou, resolveu beber, achando que poderia beber socialmente. Ele era um doente alcoólico. Começou a beber, 3 anos depois estava morto. Olha, 3 anos de 3 anos depois. E ele conseguiu ficar 30 anos sem beber. Olha a determinação dele. Só que, por ter a doença alcoolismo, ele jamais poderia beber socialmente. Entendi. Fernando, essa é uma boa sugestão que você deu aí para todos os municípios, um trabalho especial aí com os idosos, né, em relação ao alcoolismo. Uma bela ideia, mas para isso também existe nosso querido aí, Alcoólicos Anônimos, que está fazendo um trabalho fenomenal por todo o país, né, Luquinha? Com certeza, Solange, realmente.
Bom, só comentar com vocês esse caso super estranho, porque um homem, ele confessou ter exumado do túmulo aí da ex-mulher e furtado a ossa, gente, a ossada toda dela em Imbé, no Rio Grande do Sul. E segundo a polícia, ele disse que sentia muitas saudades da mulher, que morreu de câncer há 10 anos. Os restos mortais foram encontrados por moradores que acionaram a polícia. O suspeito foi levado à delegacia junto com a atual mulher. E é estranho. Eu já né, enterrava ele. Leva a ex-mulher para tirar o ossinho da que faleceu, eu já enterrava ele junto. Eu não tinha nem pensado nisso, Solange, de verdade, né? Bom, a gente já volta com uma outra história e essa realmente é brutal. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram aí um casal, moradores de rua em chamas, ateados aí por um agressor, e a gente já mostra para vocês. Can't believe I had people with your side.